Bom dia, vamos falar com Deus, feche os olhos, vamos entrar na presença de Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de graças louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei, cante. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser Que neles há. que neles há. Toda vez celebra-te Com cânticos. cânticos de júbilo, pois tu és, ó Deus Criador. Toda vez celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és, ó Deus Criador. A glória, e o poder. Jesus, louvor. Vamos a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, o poder ao Rei Jesus, o louvor ao Rei Jesus. Ó Senhor, nosso Deus, Senhor que está acima de todas as coisas, o Senhor que habita no alto e no santo lugar, o Senhor que criou todas as coisas e que através do poder da palavra chamou à existência todas as coisas daquilo que não havia. Nós entramos em tua presença e fazemos pela fé, através do nome de Jesus, este nome que está acima de todos os nomes, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Sim, nós entramos na tua presença e cremos que o Senhor ouve, assim como cremos que o Senhor Jesus se faz presente em nosso meio
através da pessoa do Espírito Santo. Cremos que os teus ouvidos estão prontos para ouvir, as tuas mãos sempre estendidas para salvar. Queremos agradecê-lo por estarmos aqui, agradecê-lo por este grande privilégio de podermos buscar a tua face mais uma vez, de podermos buscar a tua presença, de podermos, Senhor, buscar a tua direção, para que possamos viver segundo a tua direção, continuar caminhando na tua vontade. Queremos agradecê-lo porque somos conscientes de como é grande a tua misericórdia, tua compaixão para conosco. Queremos agradecê-lo porque o privilégio que temos, muitas pessoas não tiveram, não têm e muitas não terão. Queremos pedir para que o Espírito Santo venha abençoar esta reunião, venha dirigi-la. Pedimos para que o Espírito Santo veja os corações, aqueles que de fato trazem um desejo, uma sede de encontrá-lo, de buscá-lo, de ouvir a tua voz, aqueles que trazem dentro de si o desejo de envolver-se com o Senhor e que estão aqui com objetivos, um propósito no coração, porque reconhecem o quanto dependem e precisam de Ti. Pedimos, Espírito Santo, orienta-nos, abençoe, mova, Senhor, as Tuas mãos de uma maneira grandiosa, de uma maneira poderosa para corresponder aos que creem, para corresponder aos que de coração vieram Te buscar, de coração estão direcionados para o Teu trono, para a Tua presença, e que sabem a importância de Te buscar. Corresponda, Senhor, e abençoa, e permita que os que vieram Te buscar de coração Te encontrem, os que querem ouvir a Tua voz consigam ouvir a Tua voz, que haja forças, renovação espiritual, que haja transformações, que haja respostas, que haja vida, que a Tua mão, Senhor, de uma maneira grandiosa venha operar para que o Teu nome seja glorificado. Abençoa esta reunião e que a Tua presença, a Tua luz resplandeça sobre nós. Levanta aqueles que
estiverem caídos. Convença acerca da tua vontade os que não foram. Vivifica os abatidos. Revela-te para aqueles que não o conhecem. E abençoe tudo para a glória e honra do teu santo nome. Render a ti Adoração. adoração E derramar e no ser derramar meu ser. o que meu coração É o que meu coração deseja. deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar. Te imaginar é me inspirar Para te dizer, pra te dizer estou apaixonado cada vez mais por ti. por ti. Senhor, tu Senhor, tu és. és incomparável. Teu nome é Nome maravilhoso. é maravilhoso. Cante para Deus. Feche os olhos e cante. Leva-me. Leva-me além. Ao nível mais profundo. nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Cante. Leva-me além. Leva-me além. Mais. Mais do que eu correr, Leva-me além. leva-me além. Leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me Que minha vida flua mais. minha vida flua mais da tua unção, Mais do que mais do que eu correr. Diga graças a Deus, aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus, podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia, graças a numa entrevista a respeito do trabalho da rede, que a gente sempre aprende, né, com o testemunho de outros pastores, a gente vê fidelidade de um, perseverança de outro. Então a gente vai exibir uma entrevista com a noiva do pastor Amanat, lá do Paquistão. Paquistão, você tem uma ideia, é o 5º país na lista de perseguição. Significa que de todos os países, são quase 200. Lá é o 5º pior lugar para ser um cristão. Então a perseguição é muito grande. Mesmo assim, a gente vê como o testemunho dela, o depoimento dela, falando a respeito da importância que vê em ter nascido no Paquistão a oportunidade de pregar num país com tanta dificuldade, tanta perseguição, tanta coisa. Então, se você prestar atenção, alguma coisa vai te abençoar. Depois a gente vai dar uma orientação e participar da Santa Ceia, tá bom? É só você acompanhar, a gente sempre aprende, depende só do nosso coração. How are you doing, Atika? I'm good by grace of God. Thank you. And how are you doing? I'm fine.
How and when did you meet the gospel? Okay, firstly, I want to introduce myself that I am doing evangelism in Pakistan. And my grandfather accepted Jesus Christ in his young age. When he was 18, he accepted Jesus Christ as a savior, and he served a Christian community that time. Before, you can say in 16, he does, and he bears so many things for the work of God. And my whole family, my grandfather and my all aunties and my father accept Jesus Christ in their young age. And I was born in a Christian family, not only Christian, but a faithful family. So in my childhood, I attend so many Sunday schools. And when I attended Sunday school, I asked my teacher that one day I will also do this, because I just love it to do. I love to attend the Sunday school, and I never miss my Sunday school, the prayer meetings. And in 2014, I accept Jesus Christ as my savior, because I knew him, but I read the Bible and I knew it that you can't enter in heaven, and you can't do anything, and you are nothing without Jesus Christ. And I accept him, and I knew him. I trying to know him through the Bible, because for the first New Testament, first 4 books teach us about Jesus Christ, that who he is, what he done for us, and the power, the strength, the real Jesus Christ. We read the first 4 books. And in book of Matthew, I read that how the first thing, the main thing, from where Jesus comes. And it is very important. I read the first chapter of the Matthew, and then I read it, and it's very powerful. And in 2014, I read the Bible, and I knew that it is very important to accept Jesus Christ as a savior. So 2014 is a turning point of my life, and I accept Jesus Christ as my savior. And how do you carry out the work in your ministry, sister? Okay, so right now I'm doing job, as I told you last time, as an assistant IT manager in a company, but it's very difficult for me to do, the ministry work with my job. But my family is very supportive, and my whole family right now serving for God. Right now we are doing a women's ministry in different areas. We're covering different areas. My real passion is to cover and to work for the girls who are humiliated and who are harassed by the Muslims. I'm trying to reach them. I'm trying to console them with them, what was the problems they have in their life, and what I can do for them. I believe the kids are the little plants, and if we provide them good food, they grow in a good way. And when they grow, they have fruits on their, tree. So if we don't provide them good food, and Bible is our food, and the Holy Spirit is our teacher, and the Holy Spirit guides us. So we want to share with the kids, as the academic studies are important, in the same way the biblical studies are very important in kids' life. So in that way we are also working in orphan kids, and we are working in a different perspective. We do different activities in our Sunday school to make it more interesting for the kids. We do some activities with the women. We're working in a widow women's right now as well, around 15 widow women's. And we try to provide good food and the things they require in their life. But as physically, we need spiritual food. So we're trying to provide not only physical, but yes, spiritual, because Bible teaches us that you can live without, bread, but you can't live life without word of God. How is the life of a Christian in Pakistan?
Well, it's very difficult sometimes because, as I told you, that being a Christian, Christians are 2% right now, and more than 51% of women are uneducated. There are so many religion problems we are facing. The very first problem, whenever you go outside for sharing word of God, the people are, they're taunting you, they do misbehave, they're creating problem for you, and it's very tough sometimes. But uh, Bible says that what anything, no, it's right that what thing are controlled me or what thing can stop me to do work of God? Nothing. So this is, I have faith that nothing can stop me to do work of God. But so many Christian colonies are burnt, so many Christians are died, so many Christians are, and it's one of the very special cases I already shared, the women's harassment, especially young girls harassment. The forced conversion is very common right now in Pakistan. So it's not so easy, but I'm feel blessed myself as well, because God created me in a difficult area, because He make me challenger for others. He give me strength to fight with the others, and He give me strength that no one can stop me, and it's increased my faith very wonderfully. And I'm very thankful to God that He's born me in Pakistan so I can serve Him in a better way. How is God's work in Pakistan? As I told before, yes, Pastor, I agree with Pastor Imana that God's work is very fastly, but Pakistan is a bigger country, and there are so many people who are unreachable right now, and it's happened with me. When I meet with them, there's once a time I just visited a village, and I said to kids that, what you are celebrating right now? They said, we are celebrating the Christmas Eve. So I said, do you know why you celebrate the Christmas? Yeah, they said no. And I'm literally shocked that they are celebrating the Christmas, but they don't even know the reason. They don't even know the spirit of Christmas, and they don't even know what's happened on this day. So it's just a festival for them. So this is the reality, and we never declare that no for this, but yes, it is happened. So it's not so bad, but it's not so good, because still there are so many people are unreached right now. Sister, what's the biggest challenge to help poor children in Pakistan? There are so many Christian people are slaves of Muslims, and they are not only the slave of Christians, but their kids are also slave of Muslims. They are slaves of Muslims, their grandfather are slaves of Muslims, and their kids are also slave of Muslims. So whenever we try to reach them and share word of God with them, the Muslim people beat them and said they fight with us that why you do this, because people get distracted and people distract themselves from the work. Why you do this? And they don't either provide them good food, they don't even provide them the basic education of the life. Kids don't even able to get the basic education, the academic education. So if you are not able to read anything, then how you read the Bible? Because Bible is a very important thing in our life. If kids didn't get education, they didn't able to get the Holy Bible and read the Bible. They only able to hear. And if someone misguide them, they trust on these people. So the first problem is they are uneducated, and the second main problem, because of no education, they don't have good jobs. And because they don't have good jobs, they are slaves of Muslims. And they are slaves of Muslims, and that's why they do. Obviously, Muslim people don't want that we teach them word of God. So this is the alternate. You can say this is the main thing, which are like, I think everything depends on other thing. They don't have education, they don't have good job. They don't have good job, they are slaves of Muslims. They are slaves of Muslims, so they are don't even able to attend the church. They don't even able to attend the prayer meetings.
They don't even able to get the basic biblical education. So yeah, this is issues happen in Pakistan when we try to help any children in Pakistan. Okay. Yes. What's the greatest challenge to evangelize the young people in Pakistan? Okay, that's a good question. Actually, as I explained you, because everything depends on another thing. So as I told you that I am a young girl and it's not possible for me to do evangelism alone, without my parents' support, without my family support, without my group support. So if we go outside, there is danger that I'm not safe if I go alone. So there are so many problems that people, especially young girls, are kidnapped, raped, and forcibly converted. So I have seen with my eyes and in my open eyes, I see so many cases in our areas as well. And whenever I go for evangelism, it's my personal experience that people hooted you, people tease you, people like abusing you so many times, and this is very difficult. But yes, this all happened, but no one can stop us to spread the word of God. And until our last breath, we do it, and no one can stop it. No one can stop us. And because we are proud that we have a Heavenly Father, Son, and the Holy Spirit in our life. Because in John chapter 14, Jesus said that I will never let you alone. The Holy Spirit never let you alone. And yes, we believe whenever we go outside, the Holy Spirit with us, and He leads us. And yes, problems are there, but Almighty God's hand also on our heads. Amen. Yes. What's your biggest dream as a service of God? Yes, I have so many dreams, and my personal opinion is, maybe I can't do anything like the way I was thinking, but I trust on God that He have plan in our lives, because His plans always amazing. So my biggest dream is to reach the kids, to provide them basic education, educate them, and provide them awareness of the Holy Bible, so they don't be slave of Muslims. The girls are saved their lives. I want to provide them something that they don't work in Muslim houses, they don't be slave of Muslims, and they know about Jesus Christ. They read the Bible every day. They can attend the church every day. They hear voice of God every day. So in that way, they know about God. They don't know about their own selves, because if you are far from your identity, because Jesus Christ is our identity. Being a Christian, Jesus Christ is my identity. His blood is my identity. So if I don't know about Jesus Christ, then how I identify my own self? So I want that people identify their own self. They know about Jesus Christ. And I just want to go all over the world and share word of God. And then especially in Pakistan, there are so many danger areas that if you just enter and they said you are not Muslim, they shoot you. But I want to reach them, and I do prayer for it and kneel down in front of God. And yes, I want to leave my job, because in my job only 2 people are Christians. The whole office is Muslims. So now, the Eid of Muslims, they celebrate, as we celebrate Christmas, they celebrate Eid as well. So they just cut down the animals, the goats, the cows, and they give sacrifice in front of God. The Old Testament teaches about that. The Abraham do it, and they just do the same thing. But we are independent. We are not part of this, because Jesus Christ sacrificed for us. And
this has happened with me when I go back to my office. They told me to eat the meat, and I said no, I can't, because I'm already entered in the blood of Jesus Christ and the bread and the blood of Jesus Christ. So I am not able to be part of this. And this is a very a moment for them that they rejected us, and this is a little bit annoying for them, but I'm ready for it. And I know it's happened with me, but no worries. But yes, but now I just want to leave my job and do full-time evangelism, because I know my calling. So I want to follow it, and I know that he selected me for leadership, and he selected me to motivate the people and motivate them not only physically but spiritually, so they know about spiritual life as their physical life. Amen. Thank you so much, Atika. May God bless your life, family, ministry, nation, Pakistan. Amen. Amen. Thank you so much, Bishop, and thanks both of you for your all time you giving us. And I'm very thankful to God for you, for your all working, what you are doing for God, and God abundantly bless for everything what you are doing for Him. Amen. Amen. Só o testemunho, a entrevista aí já serve como muitas pregações, né? O país tem 200 milhões de habitantes, 2% apenas de cristãos. Lá é onde fica a sede do Talibã, né? O Talibã é um grupo terrorista terrível. As meninas, eles não permitem que elas estudem, então as crianças, principalmente as meninas, são proibidas por esses grupos de estudar. E quando alguém se converte, enfrenta muitas lutas. Então eu aprendo muito com essas pessoas, porque você vê o que é ser cristão em muitos lugares. Ser cristão aqui no Brasil é muito fácil. Pregar o evangelho aqui no Brasil é muito fácil. Ser cristão é muito fácil. E essas pessoas, com todas as perseguições que passam, todas as lutas, você não pode evangelizar sozinha, porque é jovem, a mulher pode ser estuprada, passar por uma série de situações. Então a situação é muito difícil. Lá existe o casamento infantil, né? Os muçulmanos às vezes pegam crianças, meninas de 7 anos, 8 anos e casam, e isso é aceito no país, né? E acontecem coisas terríveis. E enquanto isso a gente vê no Brasil muitos cristãos desinteressados, muitos cristãos acomodados, muitos cristãos que eles têm toda a liberdade para buscar a Deus, e eles às vezes desprezam isso. Abra sua Bíblia, livro de Salmos, capítulo 27, por favor. Quero dar em troca o teu amor, Aliviar a dor. aliviar a dor De quem me fez sofrer. de quem me fez sofrer. Quero ter a mansidão no olhar. Quero ter a mansidão no olhar, Em tudo que eu falar. em tudo que eu falar. Quero mostrar você. Quero mostrar você. Foi assim. Foi assim que um dia eu ouvi a tua voz, que o teu Espírito tocou em mim, e eu vim aqui. Cante
coração, vem responder a minha oração, vem me querer. Eu sou teu. Eu sou teu, usa minha vida como bem quiser. Estou contigo para o que vier. Tu és Tu és meu Deus. meu Deus. Toca, Deus, cante com fé. Salmo 27. Toca, Deus, agora fala no meu coração, vem responder a minha oração, Vem me querer. vem me querer. Graças a Deus. Olha um pouquinho para mim. Preste atenção para você ser abençoado. O fato da pessoa conhecer Jesus, né, se tornar um cristão, seguidor de Jesus, não é sinônimo de que agora está garantido que a pessoa vai entrar no reino dos céus e que todos vão crescer espiritualmente. O que eu quero dizer é que nem todas as pessoas que conhecem o Evangelho, elas conseguem prosseguir firmemente na fé. Nem todas as pessoas que um dia ouviram o Evangelho, nem todas elas permanecem. Existem cristãos que eles vão crescendo na sua vida com Deus e vão assegurando a cada dia esse objetivo principal da vida eterna. Existem cristãos que eles ficam como se atrofiados, né? Os anos passam e eles ficam como se atrofiados espiritualmente, eles não crescem espiritualmente e a tendência é eles irem enfraquecendo. E existem aqueles que, inclusive, abandonam a fé. Por quê? Porque não é só conheci Jesus, agora eu conheço o Evangelho, então agora automaticamente eu vou crescer na minha vida com Deus, eu vou desenvolver a minha vida espiritual. Isso não é automático, isso não acontece com todos. Por quê? Porque depende também muito do coração. Existem cristãos dentro de igrejas onde, infelizmente, eles são levados a uma vida de emoção. Todo o trabalho é voltado para a emoção. Essas pessoas não têm estrutura nenhuma. Existem cristãos que estão dentro de igrejas, o trabalho é direcionado para uma vida mundana, carnal. Eles não crescem espiritualmente. Mas mesmo dentro das igrejas, onde se prega o Evangelho corretamente, se faz um trabalho espiritual, isso acontece. Tem cristãos que, a cada dia, eles vão se tornando mais fortes espiritualmente. Eles vão conhecendo mais a Deus, eles vão tendo maiores experiências com Deus, eles vão crescendo na fé, na confiança em Deus, no relacionamento com Deus, porque eles têm objetivo, eles querem, eles lutam por isso. Existem cristãos que você pode ensiná-los da melhor maneira. Eles têm as maiores oportunidades com Deus, maiores oportunidades de crescer espiritualmente, mas eles não saem.
daquele nível espiritual. É como aquelas pessoas que nunca avançam, né? Espiritualmente eles não avançam. Por quê? Porque eles não querem, porque eles não têm um objetivo. Eu quero avançar na minha vida com Deus, eu quero crescer na minha vida com Deus. E existem aqueles, evidentemente, que inclusive vão aceitando decair espiritualmente, e muitas das vezes existem aqueles que se desviam e voltam de fato a uma vida de trevas. Então é preciso entender isso e aprender que a vida com Deus, a vida cristã, a vida espiritual, a vida com Deus, ela não vai desenvolver automaticamente. Ela não vai desenvolver porque simplesmente a pessoa agora está dentro da igreja. Não é assim. É preciso que a pessoa queira. É preciso que a pessoa tenha objetivo. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero conhecer mais a Deus. Eu quero desenvolver a minha vida com Deus. Eu quero amadurecer espiritualmente. Eu quero ter mais experiências com Deus. Eu quero agradar mais a Deus. Eu quero crescer espiritualmente. Quem não tem esse objetivo, evidentemente, o pastor, a igreja, pode fazer o melhor, mas aquela pessoa não vai avançar porque ela não tem objetivo. O Salmo 27, ele fala de várias situações, mas, sobretudo, daquilo que você já ouviu, daquilo que a presença de Deus, a comunhão com Deus, a vida de relacionamento com Deus, produz na vida da pessoa. Davi era rei, né? Evidentemente, por causa da sua posição, enfrentou muitos inimigos, tinha muitos inimigos, era o rei do povo escolhido por Deus. Então, muitos inimigos se levantaram. Davi enfrentou muitos inimigos, Davi enfrentou muitas adversidades. Esse salmo é um salmo em que Davi fala do que a presença de Deus produzia na vida dele, mas ele fala do seu objetivo. Você, por exemplo, vem aqui domingo, nem todos vêm, né? Tem gente que vai fazendo uma escala, falta 1, vem o 2, falta 3, vem o 4, falta 5, vem o 4, falta 6 e vive assim. Qualquer motivozinho eles dão desculpa, mas esse pessoal, é bom que se diga que ficam procurando justificativazinha, motivozinho para não estar na igreja domingo. É bom que se diga que essas pessoas, a tendência é descer ladeira espiritualmente. O pastor não vai ficar correndo atrás de ninguém, nós não fazemos esse trabalho aqui. Uma coisa é o membro não veio porque adoeceu, uma situação que surgiu de fato, aí é uma coisa. Outra coisa são aquelas pessoas que já estão meio que empurrando com a barriga, e elas buscam sempre um motivozinho para, uma desculpazinha para não estar, porque o problema é o interesse. Não é o frio, não é o sol, não é o calor, não é nada. No fundo, eles vivem assim. Essas pessoas, evidentemente, elas vão caminhando para despencar na fé. E às vezes, não esqueçam disso, hein? Às vezes, pela misericórdia de Deus, Deus permite algumas coisas bem ruins na vida delas. A gente não pode esquecer disso. Às vezes Deus, pela misericórdia, falou, vou deixar acontecer algumas coisas bem ruins, né? São os desertos. Às vezes eu chamo de tempestade nas costas, né? Tem gente que de vez em quando tem que vir uma tempestade nas costas para elas dizer, agora eu tenho que... Porque a vida com Deus está sendo vivida nessa base. Então é muito importante você lembrar que se você vem aqui no domingo, você vem aqui domingo fielmente buscar a Deus, você fica aqui 2 horas, 9 até as 11, é o horário.
Quando você sai daqui, você vai embora para sua casa, nem todos vêm na quarta-feira, mas ainda que viesse, você tem que ir lá fora, no seu dia a dia, questão de inteligência, você tem que fazer, eu tenho que ter o meu momento com Deus, lá na sua casa. Eu tenho que ter o meu momento com Deus, eu tenho que ter o meu momento para orar. Não é só orar em busca de problema, de solução. Eu tenho que ter o meu momento para ler a Bíblia. Eu tenho que ter o meu momento para buscar a presença de Deus. Poucos fazem isso. Poucos fazem, porque não é falta de tempo. Até quem tem tempo não faz, às vezes. É falta de interesse. Falta de interesse. E falta de inteligência. Falta de sabedoria. Porque quanto mais estiver bem espiritualmente, quanto mais comunhão com Deus, quanto mais se envolve com Deus, quanto mais se relaciona com Deus, quanto mais se envolve com Deus, mais força espiritual eu tenho. Isso é qualquer um. Maior será a minha fé, maior será a minha confiança, mais fácil para mim conseguir ouvir a voz de Deus, mais fácil, mais sensibilidade para mim ter a direção de Deus no dia a dia. Vai por aqui, não vai por ali, vai aqui, faz assim, espera, vai, confia, tal. Assim, é questão de inteligência, envolver-se com Deus, procurar ter comunhão com Deus, procurar se aproximar de Deus. Mas muitos cristãos, eles não creem nisso. Eles não creem. No fundo, eles não creem. No fundo, eles não creem. E outros até dizem assim, não, eu creio que isso aí funciona. Mas eu não tenho vontade. Eu entrar lá num quarto e ficar lá orando, buscando a presença de Deus, 20 minutos, lendo a Bíblia, ouvir a voz de Deus. Poxa, não tem interesse nisso. Então, muita gente perde muita coisa. Por quê? Porque não se envolve com Deus. Então, vamos ler aqui para a gente entender o ponto principal de hoje. Eu não sei quantas vezes na vida eu já preguei o Salmo 27, mas não me importo com isso. O que importa é que o Espírito Santo quer nos orientar hoje. Tá certo? Os primeiros versículos, Davi diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para me destruir, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Então, olhe para mim, por favor. Então, primeiro, Davi, ele faz uma confissão. Olhe para mim, por favor. Depois a gente lê o resto. Ele faz uma confissão. Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O que isso quer dizer? Deus é a minha luz, a minha salvação. Não existe motivo para que eu venha temer. Não existe motivo para temer. Então, quando o cristão está com medo, se desespera, medo das lutas, adversidades, tem cristão que tem até medo do diabo, dos demônios. Quando o cristão vive temendo, carregando medo, ou permitindo que o medo lhe domine, isso já é um sinal de que espiritualmente ele não está tão firmado, tão alicerçado, tão seguro. Então, quando Davi diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo?
ele não está falando da força dele, se referindo a ele como se a um sujeito corajoso, peitudo, que encara tudo. Ele está falando de força dele. Ele está falando de uma força, de uma segurança, de uma coragem que vem de Deus, porque Deus tem sido sua luz e a sua salvação. Ele disse: o Senhor é o meu refúgio, onde eu me refugio, onde eu me escondo, onde eu... De quem terei medo? Aí ele fala dos seus inimigos, né? Quando os meus adversários, meus inimigos se levantam contra mim, eles é que caem, tropeçam e caem. Quer dizer, uma pessoa que está falando de uma segurança muito grande que ele tem em relação às circunstâncias, em relação aos seus inimigos, em relação às adversidades. Então, você acha que todos os cristãos vivem assim? Você encontra um monte de cristãos cheios de segurança, se sentindo seguros, fortes. Pô, não tenho motivo para temer, Deus é o meu refúgio. Não é isso que a gente encontra sempre. Você encontra cristãos medrosos, acovardados, dominados por preocupações, cheios de receios, de dúvidas, de insegurança. Por quê? Porque o problema deles é que espiritualmente eles não estão alicerçados, tão envolvidos com Deus como deveria. Eles não estão. O problema é espiritual. Espiritual. Então, tem cristãos que eles são absolutamente cheios de medo. Cristãos inseguros, cristãos que vivem assim como se Deus nem estivesse com eles. E isso não é só no momento de dificuldade. Você vê cristãos que eles são acovardados, inseguros, medrosos, receosos, eles vivem numa insegurança muito grande. Mas eles não são cristãos? São, mas por que eles vivem assim? Porque eles não têm feito de Deus o que de fato deveriam fazer. Essa comunhão com Deus, essa segurança que vem pela comunhão com Deus, não existe na vida deles. Então, não adianta. O mundo é cheio de lutas, de trevas, de adversidade. Se eles não estão tão firmados espiritualmente, então a tendência é viver assim. Então Davi está falando de uma situação contrária. Ele está dizendo: Deus é a minha luz, de quem terei medo? Ele é o meu refúgio. Quer dizer, não há motivos para ele temer, para ele se desesperar. Por quê? Porque não tem lutas aonde ele estava, não tem adversidades. Davi vivia num mundo diferente do nosso? Não. Um mundo de muitas lutas, muitas adversidades e inimigos. Mas por que se sentia tão seguro? Porque ele conseguiu isso com Deus. E a gente fala sobre isso. E às vezes as pessoas não... Existem aqueles que não creem e existem outros que não se interessam. Muitos vão orar em casa, muitos vão separar um minuto, um tempinho para orar em casa, ou para falar com Deus em casa, se eles estiverem apertados por problemas. Tem que ter problema para eles serem empurrados lá para falar com Deus, orar, buscar a direção de Deus. Se não tiver problemas sérios afligindo, então Deus, o interesse por Deus passa distante. Depois Davi diz assim, versículo
4, versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não se atemorizará. E ainda que estoure contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Então, uma coisa, olha um pouquinho, uma coisa é um cristão cheio de confiança em Deus. Ao redor, lutas, adversidades, mas ele cheio de confiança, seguro. Ou aconteça o que acontecer, o coração não se atemoriza, e se estourar uma guerra, assim ainda eu continuo confiando em Deus. Então, uma coisa é você viver, é a pessoa viver, é o cristão seguro, é o cristão que traz consigo uma segurança muito grande por causa de Deus, porque ele está firmado em Deus. Outra coisa é o cristão viver como muitos vivem, atemorizados, desesperados, inseguros, cheios de receios na vida, no coração, na mente. Por quê? Porque eles não estão buscando na fonte essa força. Aí, versículo 4, ele disse: uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, e no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre uma rocha. Aqui Davi não está se referindo, não é literalmente um templo, uma casa, um prédio. Eu habitarei na casa do Senhor, ele vai me esconder no seu tabernáculo. Ele não está falando de um lugar físico. Davi está se referindo a essa comunhão com Deus, a presença de Deus. Uma coisa eu peço e buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. Ele está falando de quê? Ele está falando de comunhão com Deus. Ele está falando presença de Deus. Ele está se referindo a estar envolvido com Deus, porque se ele estiver envolvido, estando envolvido com Deus, em comunhão com Deus, na hora da luta, a pessoa, ela se sente segura. É como se Deus a colocasse, né, como ele se referiu aqui, pois ele me guardará protegido e me porá em segurança sobre um rochedo. Tudo isso aqui tem a ver com relacionamento, envolvimento com Deus, comunhão com Deus. O mundo que vivemos é de trevas, lutas, adversidades. Se a pessoa não simplesmente, eu só vou à igreja domingo e não faço mais nada. Não, você precisa vir à igreja. Você precisa estar na igreja, você precisa congregar, você precisa vir buscar. Não há nada mais importante a fazer no domingo do que buscar a presença de Deus. Eu preciso disso aqui, toda semana, não é de vez em quando. Não é, vou um, falto dois, vem três, falto quatro. Não é isso. Você precisa se alimentar toda semana, vir, congregar, se alimentar, buscar. Mas, além disso aqui, lá na sua casa, você parar lá todos os dias, fielmente, sagrado. Eu tenho que ter o meu momento para orar, para buscar a presença de Deus. Você vai falar das suas lutas, problemas, adversidades, não há nenhum problema, mas eu vou buscar presença de Deus, comunhão com Deus, eu vou me envolver com Deus. Essa segurança vem disso. Essa segurança vem disso. Essa segurança, essa confiança, a ponto de dizer assim, na hora da adversidade, ele vai me colocar sobre uma rocha. Quer dizer, o que é isso? É que quando Davi tinha um problema, aí Deus mandava ele correr para cima de uma pedra? Não é isso, não. Ele está falando de uma coisa interna,
interiormente falando. Na hora das adversidades, porque estou em comunhão com Deus, eu me sinto como se estivesse sobre uma rocha. Isso está falando disso, espiritualmente, interiormente. Por que se sentia como se estivesse numa rocha, num lugar firme, numa hora difícil? Porque a presença de Deus, a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus produzia isso. Tem gente que, cristãos, hein? Eles não é só trabalhar, cuidar de casa, isso aí um monte de gente tem que fazer, a maioria. Tem cristãos que eles gastam tempo todo dia com outras coisas. Você perguntar para eles assim, você separou um tempo para orar, buscar a Deus, ouvir a voz de Deus, se envolver com Deus? Não, para isso aí eles não têm tempo. Então fica um monte de cristãos tudo raquítico espiritualmente. Qualquer probleminha eles estão com medo, qualquer coisinha eles estão inseguros, qualquer coisinha eles estão receosos, qualquer coisinha eles são fracos, eles são raquíticos espiritualmente. Por quê? Porque essa força vem da comunhão com Deus, do relacionamento com Deus. Você vê, assistimos aí uma entrevista, vai ver o que é ser um cristão num lugar desse. Vai ver. Uma moça cristã num lugar desse, ela corre risco todos os dias. Porque os perturbados, endemoniados dos muçulmanos, eles podem sequestrá-la, estuprá-la, para que ela, inclusive, depois abandone a vida cristã. Eles muitas das vezes sequestram para casar na força, com o muçulmano, para que ela abandone a vida cristã, se torne muçulmana. São pessoas que às vezes têm que se reunir escondido toda semana para buscar a Deus. Mas você vê, ela fala assim, agradeça a Deus por ter nascido no Paquistão. Agradeça a Deus por estar aqui diante de tantos desafios. De onde vem essa coisa? Essas pessoas são loucas, inconscientes? Não. É porque muitos desses, eles de fato têm uma vida com Deus. De fato, eles têm uma vida com Deus. Eles não vivem uma vida cristã relaxadinha, na carnezinha, friamente falando. Não. Eles de fato eles têm um relacionamento com Deus. Então, no meio de tanta dificuldade, eles passam segurança, eles demonstram segurança, eles transmitem paz, transmitem segurança, mas você vai ver as circunstâncias ao redor deles, são as piores possíveis. E de onde vêm essas coisas? De onde vem? Isso vem da vida com Deus. Isso vem da vida com Deus. Então, muitos cristãos, eles são raquíticos espiritualmente. Eles são fracos. Muitos cristãos vivem com medo de todas as circunstâncias, as mais graves e as mais simples. Eles vivem com medo. Muitos cristãos são inseguros. Muitos cristãos vivem amedrontados. Muitos cristãos vivem assim de um jeito que, se você olhar, conhecê-los de perto, você vai dizer, eu acho que essas pessoas nunca ouviram falar sobre Deus. E isso é uma realidade. Por quê? Porque não tem o envolvimento com Deus que deveria ter. Não tem por quê? Porque não querem. Porque muitos querem viver só religiosamente. Eu vou lá no domingo, e tem muitos que nem domingo vão. Eu entrego o meu dízimo, dou a minha oferta, oro, pastor prega, amém, eu cumpri minha obrigação e quero que Deus continue abençoando a minha vida.
Essa é a visão de muitos. Eu não tenho uma visão de eu quero crescer espiritualmente, eu quero me envolver com Deus, eu quero... Você vê as criancinhas lá, muitas delas com 4, 5 anos, elas se tornam escravas lá eu esqueci o nome, onde se fazem tijolos. Elas crescem ali. Muitas pessoas no Paquistão, já vi pastores falando sobre isso, muitos homens e mulheres, depois de uma certa idade, eles têm problemas terríveis na coluna, porque às vezes eles começaram a trabalhar lá eu esqueci o nome, construindo tijolos com 5, 6 anos, são quase que escravos. Então, não tem facilidade, terrorismo, cara, daqui a pouco explode ali um prédio, explode uma rodoviária, as circunstâncias são as piores. Aí você vê pessoas falando de Deus, a honra de servir a Deus, a honra de fazer a obra de Deus, a honra de estar evangelizando, a preocupação de querer ganhar almas, a preocupação de querer ajudar crianças que estão passando fome, crianças que são analfabetas. Por quê? De onde vêm essas coisas? Porque é vida com Deus. A vida com Deus. A vida com Deus é a vida com Deus. Ou tem ou não tem. O resto é conversa fiada. O resto é conversa fiada. Então, Davi está falando disso. Está falando disso. Versículo 6. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve, Senhor, quando clamo, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, o meu coração diz, busca a minha face, a tua face, Senhor, eu buscarei. Está entendendo, sim ou não? Sim ou não? Isso aqui é uma lição para todo mundo. Quer dizer, não adianta a pessoa ter toda a oportunidade de buscar a Deus, de estar em comunhão com Deus, de se envolver com Deus, receber orientação, ensinamentos. Se o coração não quer, se o coração não deseja, não adianta. Não adianta. Se o coração não quiser, então Davi diz, o meu coração diz a respeito do Senhor, buscai a minha face, a tua face eu buscarei. Quer dizer, tinha um coração voltado para buscar a Deus, e buscava a Deus, e como consequência, fruto, tinha essa segurança, e isso tem que ser conquistado com a vida com Deus. Para finalizar, não escondas, versículo 9, de mim a tua face, nem rejeites com ira o teu servo, tu tens sido o meu ajudador. Não me desampare, não me abandone, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem, meu pai e minha mãe, o Senhor me acolherá. Isso é o quê? É segurança. Posso ficar sozinho. Está falando das duas pessoas, vamos dizer, mais importante que ele poderia falar no sentido de abandonar e proteger. Se meu pai e minha mãe me abandonar, Deus vai me acolher. Segurança. Então olha um pouquinho para mim, tem cristãos que eles trazem consigo não só uma fé viva, e vivem pela fé, como também eles trazem dentro de si uma segurança extraordinária em relação a Deus, uma confiança extraordinária em relação a Deus. O que eles fizeram? Eles se envolveram com Deus, eles se envolvem com Deus, eles vivem envolvidos com Deus. Então é impossível que uma pessoa se envolva de coração com Deus
Se envolva de coração com Deus, com sinceridade, com humildade, se envolva de coração com Deus e não venha adquirir uma segurança para viver em um mundo de lutas e aflições. Impossível. Impossível. Então, você diz assim, oh, bispo, eu sou uma pessoa insegura, uma pessoa cheia de receio, sou uma pessoa medrosa, sou uma pessoa, sabe, bispo, eu vivo com medo dos problemas, com medo disso, com medo daquilo, sou inseguro, sou receoso, sou uma pessoa instável. O seu problema começa aí. A falta de envolvimento com Deus. Porque quando se fala de se envolver com Deus, não é só orar e dizer, ah, Deus, liberta o meu filho, cura o meu pai, resolve o meu problema. Isso aí qualquer um faz. Qualquer um faz. Orar apenas em busca de solução de problema, qualquer um faz. Não faz, não estou falando disso. Falando de se envolver com Deus. Você pode orar, buscar a solução dos seus problemas, vai. Davi fala aqui, ó Deus, me responde quando clamo, tal. Eu estou falando se envolver com Deus. Eu vou buscar a presença de Deus. Eu vou me envolver com Deus, eu vou procurar ter comunhão com Deus, eu vou buscar a presença de Deus. Quando se faz isso, vem o resultado, evidentemente. Vem o resultado. Depois ele disse, versículo 11, ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém? Não, tem gente que, tem cristãos que você vai encontrar neles uma fé extraordinária, viva. Eles são de fé. Você encontra neles uma confiança plena em Deus. Uma guerra danada, adversidade tremenda, mas eles têm segurança. Eles se sentem seguros e passam segurança, porque eles alcançaram isso com Deus. Tem cristãos que a fé lá no chão é mínima, da mínima, da mínima. Segurança nenhuma. Segurança nenhuma. Segurança nenhuma. Por quê? Porque essa coisa vem do envolvimento com Deus. Não adianta. É do envolvimento com. Eu preciso me envolver com Deus. Me envolver. Vem domingo, fielmente, pode vir na quarta-feira, vem a quarta-feira. São reuniões de edificação. Mas ainda que você diga, eu venho domingo e venho quarta-feira. Lá na segunda, lá na terça, lá na quinta, lá no sábado, eu tenho que ter um momento para me envolver com Deus. Não tem. A pessoa se envolve com um monte de coisa, menos com Deus. Tem tempo para um monte de coisa, menos para Deus. Faz um monte de coisa, menos se envolver com Deus. Então não adianta também reclamar. Quem não planta, como é que é? Quem não planta, colhe, pô. Ah, eu queria colher uma fé maior. A planta. Eu queria colher uma confiança maior. Planta. Tem gente que planta e, consequentemente, colhe. Tem gente que não planta. Então, quem não planta também não pode esperar colher. Tá certo? Por isso que a coisa funciona assim. Aí tu vê cristãos que dá prazer. Eles têm uma fé viva. A confiança deles em Deus é plena. Estou confiando em Deus, em segurança. Eles abençoam até quem olha para eles, até quem está perto deles, porque eles têm fé viva e uma confiança plena. Eles têm segurança. Eles abençoam.
Tem cristãos que eu vou dizer, é um Deus nos acuda. Eles têm medo da própria sombra. Tem cristãos que é uma insegurança tremenda. Às vezes, quando eles vão falar alguma coisinha de fé assim, é só de boca. É só de boca, só para disfarçar. Não, Deus vai fazer. Não, Deus está comigo. Não, Deus é com a gente. Só de boca. No fundo, eles estão desesperados. Por quê? Porque tem que plantar. Amém? Então, vamos buscar a presença de Deus, participar da Santa Ceia. Aí é com você. Isso não depende de cor, de aparência, tempo de igreja, não depende de nada. É o coração de cada um. Tá bom? Fique de pé, vamos participar da Santa Ceia, buscar a presença de Deus. Feche os olhos, fique de pé, por favor. Feche os seus olhos. Quero dar em troca o teu amor, aliviar a dor de quem me fez sofrer. Quero ter a mansidão no olhar. Quero ter a mansidão no olhar. A mansidão no olhar. Em tudo que eu falar, Em tudo que eu falar, quero mostrar a você. quero mostrar você. Foi assim. Foi assim que um dia eu ouvi a tua voz, que o teu Espírito tocou em mim, e eu vim aqui. Toca, Deus. Toca, Deus. Agora fala. Agora fala o meu coração, Vem responder. vem responder a minha oração, Vem me querer. vem me Querer. Eu sou teu. eu sou teu, Usa a minha vida. usa minha vida como bem quiser. Estou contigo. Estou contigo para o que vier. Tu és, meu Deus. Tu és meu Deus. Ó Espírito Santo, abençoe essas pessoas. Venha iluminar o espírito delas, para que elas compreendam o que nós ouvimos. Quem quer ter uma segurança plena dentro do coração, quem quer confiar em Ti plenamente, precisa envolver-se contigo, com a Tua presença. A confiança que Davi adquiriu em Ti não veio dele próprio, veio do envolvimento com o Senhor. Vivemos em um mundo de trevas, de aflições, de lutas, mas podemos viver com segurança dentro de nós, a ponto de dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu refúgio. A quem temerei? Ó Espírito Santo, abençoe, para que aqueles que têm te buscado, se envolvido com o Senhor, se envolva ainda mais.
E a cada dia possam adquirir uma confiança muito maior. Aqueles que não têm se envolvido com o Senhor possam acordar, despertar e tomar uma atitude no coração. Abençoe, Senhor, a Santa Ceia. Perdoa os pecados, falhas e iniquidades. Está escrito: examine-se, pois, o homem a si mesmo, que cada um possa examinar o coração, e que o Senhor venha perdoar aqueles que se arrependem e confessam seus pecados. Limpa os corações e consciência, e que a Santa Ceia produza frutos na vida daqueles que dignamente dela irão participar. Diga assim seja. Podem sentar em nome de Jesus. Eles vão servir pão, cálice. Você vai participar. Pegue o pão, pegue o cálice. Não pão agora, nós vamos consagrar e participar, tá bom? Se você não vai participar, não pegue. Pode servir no nome de Jesus. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias. Como troca Por tão grande amor, te cravaram numa cruz. ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garantia. Com autoridade garanti vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu. Aleluia, Cristo reviveu. Entre nós. Vive outra vez. Novamente eu posso adorar. Novamente posso adorar. Fique de pé, feche O os olhos Espírito e em pense. verdade. Declarar de novo o meu amor. Declarar de novo meu amor Jesus. a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu. Aleluia, Cristo reviveu. E entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar. Novamente eu posso adorar, Espírito em verdade. Declarar De novo meu amor Jesus. a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Feche os olhos. Faça a sua oração. Expresse sua gratidão, seu reconhecimento por tudo que o Senhor Jesus fez por nós. Este é o momento de fazermos memória dele até que ele venha, mas também é um momento de lembrarmos do sacrifício perfeito que ele fez por nós. Ele morreu por nós. Lembrarmos
da condição espiritual que o ser humano vivia antes do sacrifício de Jesus. Estávamos em inimizade contra Deus. Havia uma dívida impagável por causa dos nossos pecados. E a consequência, todos nós caminhávamos para a condenação eterna. Não haveria e não havia chance para nós. Todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus estávamos, até que Ele veio, deixou a sua glória e veio a este mundo, humilhando-se, assumindo a semelhança humana, sendo Ele Deus. E humilhou-se até a morte, morte de cruz, a morte mais humilhante que havia. E sofreu e derramou o sangue para a remissão dos nossos pecados e tornou possível que aquela dívida impagável fosse paga com o seu próprio sangue. Fomos comprados pelo sangue dele. E aqui estamos em sua presença, tendo o privilégio de buscá-lo, sabendo que fomos libertos do império das trevas, sabendo que temos a garantia de vida eterna dada por Ele. Ah, Senhor Jesus, te agradecemos, ainda sabendo que as nossas palavras nunca irão expressar totalmente o quanto devemos a Ti, e nem tudo que o Senhor fez por nós, mas nós te agradecemos. O Senhor conhece o coração de cada um e sabe quem são os que têm uma gratidão tão grande, tão forte, tão viva, que se empenham totalmente em fazer a Tua vontade e agradá-lo, como se tentando devolver um pouco do que o Senhor fez por eles. Tu conhece o coração. Senhor, nós levantamos este pedacinho de pão, pedimos para que o Senhor venha consagrá-lo, abençoá-lo, a fim de que quando comermos dele estejamos nos alimentando pela fé do corpo que foi transpassado, moído pelas nossas iniquidades, mas este corpo que trouxe vida ao mundo. Que ao comermos deste pão, meu Deus, sejamos abençoados e a nossa comunhão com o Senhor Jesus se torne maior. Os que creem digam assim seja, como agora deste pão.
alimente-se deste pão. Não como se fosse um pão comum, porque ele foi consagrado e é símbolo do corpo de Jesus, símbolo daquele corpo que sofreu por nós, mas que trouxe vida. Seja abençoado, abençoada, receba vida espiritual através do corpo de Jesus. Que este cálice que nós abençoamos, levantamos, seja abençoado, se torne símbolo do sangue, o sangue que constituiu a principal aliança. Que ao bebermos dele sejamos abençoados, que cada um faça memória de ti até que tu venhas, e como está escrito, não tardarás. Que, Senhor, a nossa vida seja vivida para a tua glória e para a tua honra. Em nome de Jesus, diga assim seja. Beba do cálice e agradeça. Agradeça. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Agradeça a Ele. Aleluia, Cristo reviveu. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Novamente posso adorar Espírito e verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer. Mas a cruz não conseguiu vencer O autor da minha vida. Aleluia, Cristo. Aleluia, Cristo reviveu. Entre nós vive outra vez. Novamente posso adorar Em espírito e em verdade. espírito e verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Agradeça a Ele de todo o seu coração, com sinceridade e fé. Seja abençoado, abençoado. Que o Espírito Santo, meu Deus, fale com cada um, para que assim como Davi passou a ter um coração tão desejoso pela tua presença, a ponto de dizer: no meu coração me ocorre, buscai a minha presença. E ele ia buscar a tua presença. Que assim aconteça e haja crescimento espiritual, uma confiança muito maior em ti. Te agradecemos. Diga assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém.
Graças a Deus. Podem sentar.